Bom, uma juíza federal de Brasília condenou o Nicolas Ferreira a pagar 200 mil de indenização porque ele usou aquela peruca, né, e se disse a deputada Nicole na tribuna da Câmara. Segundo a juíza, isso é a primeira instância federal, juíza federal de Brasília. Segundo a juíza, ele desbordou dos limites do direito à livre manifestação e constituiu um verdadeiro discurso de ódio. Bom, o que é um verdadeiro discurso de ódio? O que um verdadeiro discurso de ódio é diferente de um discurso de ódio? Na tribuna da Câmara dos Deputados, porque o verdadeiro Internacional da Mulher, em 2023. Uma questão de lógica, de a ação foi movida por associações mas desbordou dos limites do direito à livre manifestação. Direito com limite, sim. Mas onde está o limite? Qual é o limite? Não existe limite ele sendo deputado ou senador. O que está escrito na Constituição. Basta ler. Está escrito no artigo 53, eu sei de cor, eu não preciso ler. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões ou votos. Nem precisava palavras ou opiniões, né? A opinião é expressa por palavras, escritas ou orais. Está escrito na Constituição que eles são invioláveis. No caso aí, civil, porque foi uma decisão no civil, de indenização, porque uma entidade LGTB entrou aí protestando. E aí eu pergunto, não tem limite? Esse direito de deputado e senador, eu sinto muito, é absoluto porque está escrito quaisquer e não tem salvo ser, não tem condicionante, o que tem é um ponto final naquele 53. É tão óbvio, tão claro, tão fácil de interpretar. Não precisa sequer interpretar, basta ler. Ele quis mostrar na tribuna, óbvio, que a mudança de aparência não muda o sexo, porque parece que falou lá sexo biológico, isso é um pleonasmo. O sexo já é biológico. Não existe isso de sexo não biológico. Sexo é biológico, é pleonasmo. Será possível que as pessoas não entendem mais as palavras? A juíza afirmou que não há permissão para discurso de ódio. Como não há permissão? As pessoas podem fazer discurso de ódio e fazer discurso de amor. Isso é liberdade. Entraram numa linguagem que amarra também o pensamento. Esse foi o objetivo da nova língua, jogada profeticamente pelo George Orwell. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Pois é, Pittoli, não existe rédea para a liberdade, principalmente para a liberdade parlamentar, é o parlar, é a tribuna, e ele ainda estava na tribuna, no parlamento, é onde ele pode falar o que ele bem quiser. Goste-se ou não, ele está protegido pela Constituição, o artigo 53 que você já citou, por quaisquer, aliás, a palavra quaisquer foi introduzida depois, ela foi enxertada neste artigo, quaisquer de suas opiniões. O deputado Nicolas Ferreira está sendo perseguido pelo que ele é, pelo que ele representa, pela força jovem, por alguém que consegue gravar um vídeo com uma estética muito simples, provavelmente feito por um celular, e esse vídeo tem uma capilaridade que Sidônio nenhum vai ter, que nenhum político de esquerda consegue, porque ele fura a bolha, ele consegue chegar em várias pessoas. Foi a explicação do Pix. Ele explicou para as pessoas o que é que estava acontecendo, uma tentativa do governo de monitorar o seu Pix. Agora, se ele pega um celular e grava um vídeo, é que o caso do INSS é tão estrondoso,
estrondoso e tão fácil de entender, porque é quase um roubo, só falta arma, é quase um roubo à mão armada, é tomar do seu bolso o dinheiro mesmo. Mas se ele gravasse um vídeo, teria 300 milhões de visualizações. Então eles querem o quê? Eles querem o mandato do Nicolas, eles querem calar o Nicolas, pelo que ele representa. Eu acho que é isso, acho que ele vai reverter, cabe recurso, então eu acho que ele vai reverter, pelo simples argumento, o amparo constitucional e pelo simples argumento que você bem colocou. Não existe rédea para liberdade, não existe liberdade controlada. E para finalizar, Pittori, só se você me permite em 30 segundos, trazer aqui um aspecto histórico, que é a defesa do parlamento, a defesa da tribuna. E, infelizmente, isso começa e parte-se para uma escalada talvez sem precedentes, porque a Câmara entregou o mandato e a cabeça do Daniel Silveira quando não poderia ter entregue naquela invencionice de flagrante perpétuo do Supremo Tribunal Federal. E a partir da prisão e da entrega do mandato foi votado em plenário. O que eu já ouvi de deputados dizendo que se arrependeram de terem votado a favor da cassação da entrega do mandato do Daniel Silveira, olha, a partir dali abre-se uma janela. E se a gente for procurar um componente histórico, nós vamos ver que em décadas passadas, em momentos muito mais agudos, talvez, do ponto de vista de arbitrariedades, a gente tem uma escalada do Supremo Tribunal Federal. Mas durante o regime militar, por exemplo, a Câmara protegeu o mandato do deputado Márcio Moreira Alves. Em 1968, às vésperas do 7 de setembro, ele fez um discurso pedindo que as pessoas não comparecessem às paradas militares, porque havia a prática de tortura, prisões arbitrárias, perseguição por parte do regime. E o regime pede autorização à Câmara para que ele fosse cassado. E a Câmara tem de decidir isso. 12 de dezembro de 1968, você tem a Arena no plenário, que era o partido que dava sustentação ao governo, e o MDB liderado por Mário Covas. Naquela época, naquele dia 12, o Mário Covas sobe à tribuna e faz um discurso que vira os votos da própria Arena, vira os votos do próprio, em defesa do deputado Márcio Moreira Alves, que não perde o mandato. E ele diz assim, olha, senhor presidente, eu quero me despir agora do cargo de líder transitório que ocupo, para falar somente pelos que me mandaram para cá. Nós não podemos permitir que delitos impossíveis representem o funeral da democracia. Eu prefiro um Congresso aberto, com suas demasias e fraquezas, do que o funeral da democracia. Se nós calarmos a tribuna dos deputados, a caixa de ressonância da sociedade, pode ter certeza que a ditadura será completa no Brasil. E isso nós assistimos com Daniel Silveira e não podemos assistir com mais ninguém, com mais nenhum outro parlamentar. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.